Graça e paz. Eu quero que vocês vejam isto. Eu nasci em um lar muito conturbado, então eu cresci vendo agressões. Meu pai sempre foi muito agressivo, então ele batia muito na minha mãe. E já acordei várias madrugadas com esse tipo de agressão. E quando eu completei uma certa idade, deixei de ser criança, ele começou a me agredir também. Então toda vez que ele brigava com a minha mãe, ele era agressivo com ela e agressivo comigo também. E assim eu cresci, vendo isso dentro da minha casa, que não tinha paz. Quando eu completei uns 13 anos, eu sofri um abuso. Aquilo piorou a minha cabeça, que já não era muito boa por conta da situação do meu lar, de agressões e de muita violência. Ainda veio o abuso, que confundiu a minha cabeça. Eu fui uma jovem muito confusa, não sabia por que estava acontecendo aquilo comigo. Fui crescendo, fui tendo muita raiva, alimentando muita raiva do meu pai. Eu tinha muito ódio dentro de mim, eu tinha vontade de matar o meu pai. Eu sonhava de um dia receber uma ligação falando que meu pai tinha morrido. Porque eu não suportava ele, eu não suportava ficar dentro de casa quando ele estava, porque era sempre um inferno, era sempre muito tristeza dentro de casa quando ele estava presente. E em meio a tantas brigas, né, que ele tinha comigo, uma vez ele mandou eu sair de casa e eu já estava começando assim, eu preferia ficar em qualquer lugar do mundo menos em casa. Então eu já saía muito, já tinha amigos que eu ia muito pra festa junto, e já conhecia a bebida alcoólica, o cigarro. E quando ele falou pra eu sair de casa, piorou. Foi aí que eu comecei a sair mais ainda. Eu conheci as drogas, eu ficava dias em festa, eu ia muito em festa rave, então eu passava noites e noites nas festas, usando droga, fumando, bebendo. E eu me envolvi, nesse meio eu me envolvi com algumas pessoas, mas eu não conseguia me relacionar. Eu ficava assim nos primeiros meses, eu me relacionava com as pessoas nos primeiros meses, gostava, mas logo depois eu já sentia nojo, eu sentia repulsa da pessoa. E eu não sei se isso se dava por causa do abuso, eu não sei, mas eu sentia repulsa, eu não conseguia ficar com a pessoa. Então eu nunca consegui ficar muito tempo com alguém. E nos meus relacionamentos eu sempre fui muito agressiva. Eu sempre, como eu via dentro da minha casa, eu fazia nos meus relacionamentos. E eu comecei a ter muita depressão por conta disso. Eu entrei para a faculdade quando eu fiz 18 anos, já não conseguia estudar. Eu não conseguia ir às aulas, eu não conseguia fazer as provas, as atividades que eu tinha que fazer. Então eu interrompi a faculdade nesse período, porque eu não estava dando conta nem de estudar. Eu não comia direito, eu emagreci uns 20 quilos num período de poucos meses, 2, 3 meses no máximo, eu emagreci uns 20 quilos, eu fiquei muito, muito magra. As pessoas viam que eu não estava bem. E um dia era o meu aniversário, eu lembro dessa data, dia 4 de dezembro de 2016, era o meu aniversário, eu estava com muita depressão, eu tinha muito desejo de suicídio, muito desejo de morrer. E eu não estava dia sem tomar banho, e esse dia eu falei, eu quero morrer, eu não tenho que comemorar meu aniversário, era um dia horrível pra mim. E minha mãe já estava orando por mim há muito tempo, e esse dia ela falou, vamos pra igreja, que foi o dia que eu fui pra Igreja Universal, e que eu conheci a Igreja Universal. E eu cheguei lá e eu chorei a reunião inteira, era um domingo, eu fui domingo de manhã, eu chorei a reunião inteira. Eu não consegui nem falar eu nem ouvi o que o pastor estava falando. Mas quando acabou a reunião, eu conversei com o pastor me atendeu, ele ficou conversando comigo mais de 1 hora. E ele tinha uma história parecida com a minha do passado dele, com o pai dele. Então, assim, eu já saí da igreja diferente, eu já saí feliz. E eu já não era feliz há muito tempo. Muito tempo, nem o efeito das drogas, nada conseguia me fazer feliz. Eu era ali por um tempo, eu esqueci os meus problemas, mas eu era uma pessoa extremamente infeliz. E eu obedeci. Na época eu namorava, e eu era um namorado que comprava as minhas drogas, era um namorado que me levava para as festas, mas eu abri mão, eu terminei o namoro, eu
excluí todas as amizades, rede social, eu sumi, porque eu sabia que se eu continuasse com aquelas companhias, com aquela vida, eu não ia conseguir a minha vida com Deus, eu não ia ter a minha mudança. No início não foi fácil, porque tudo que eu conhecia eu simplesmente abri mão. Meu pai continuou sendo agressivo naquele momento, mas dentro de mim era diferente. Dentro de mim eu já tinha alegria. Eu tinha uma certeza de que Deus ia mudar a minha vida. Fui indo às reuniões, todas as reuniões, que eu ia durante a semana todos os dias. Deus me libertou. Eu nunca mais coloquei droga, cigarro, álcool na minha boca. Nunca mais eu tive depressão. Eu voltei a morar em casa, na casa dos meus pais, e eu tinha paz. Aquele ódio que eu tinha do meu pai quando eu era criança, o desejo, né, da morte dele, muitas vezes eu tive, Deus tirou isso de mim e colocou amor no lugar. Eu não sinto ódio do meu pai, eu não tenho mágoa dele. Às vezes parece que nem foi comigo que aconteceu a situação. Deus mudou a situação da minha mãe também não sofre em relacionamento abusivo mais. A minha mãe é da fé, também é evangelista. Minha mãe, eu tenho um ótimo relacionamento com ela, somos melhores amigas. E aí, logo depois, né, eu tive um encontro com Deus e a minha vida dentro de mim mudou. E eu decidi que eu queria um marido, eu queria me casar. E eu queria, porque eu tinha pavor de casamento. Eu tinha horror a casamento antes, mas eu decidi que eu queria um casamento de verdade. Que existia casamento bom. E era isso que eu queria pra minha vida, com um homem de Deus. Então, eu fiz propósitos na terapia do amor, para Deus me dar um marido dele pra mim. E eu conheci o meu esposo no Força Jovem. Hoje estamos casados há 4 anos. Eu sou muito feliz ao lado dele. E o nosso lar é um lar abençoado por Deus. Eu tenho hoje uma família e eu tenho hoje um lar de verdade. Eu não gostava de ficar em casa, eu tinha pavor de ficar em casa. Pra mim, eu dormir na rua era melhor do que estar em casa. Hoje não. Hoje eu tenho um lar. Todos os dias eu agradeço a Deus pelo meu lar. Toda a felicidade que um dia eu nem imaginava ser possível ter, hoje eu tenho dentro da minha casa. Eu sou feliz dentro de casa, eu gosto de estar dentro de casa. E hoje Deus transformou a minha vida, transformou. Na época eu não conseguia terminar minha faculdade, eu tinha parado a faculdade por conta da depressão. Com Jesus, eu retornei minha faculdade, me formei. Eu e meu esposo, a partir do momento que nós nos conhecemos, Deus nos deu tudo. Tudo, a gente não tinha nada. Ele nos deu o imóvel, ele nos deu o carro. E agora, recentemente, nós estávamos no Brasil, agora, recentemente, meu marido trabalhando na área dele. Pela empresa, nós viemos para Portugal por essa porta abençoada, é uma porta abençoada de Deus para nós. Estamos vivendo aqui uma vida abençoada. Eu tenho paz, sou feliz na minha vida, como pessoa, como esposa. E Jesus é a minha alegria, eu sou feliz em tudo. Eu acabei de tocar ainda há pouco Quero Estar ao Pé da Cruz. E esta música, ela fala que estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a letra da música diz, isto é em Gálatas capítulo 2, versículo 20. E a letra da música diz assim, quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca a salutar do Calvário ao monte. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. A palavra para o encontro com Deus de hoje, eu escolhi Gálatas 2:20 por causa deste testemunho. Hoje o Espírito Santo me acordou e me concedeu, quando eu abri a televisão, de ouvir este lindo testemunho. E vocês podem estar julgando como eu também já julguei. Ah, mas é a igreja tal. E eu hoje não julgo mais nenhum tipo de igreja cristã. Preste bem atenção, igreja cristã, que realmente segue os ensinamentos de Cristo. E não lideranças, é diferente. E o que Deus está fazendo é o que a palavra tem nos orientado. Vai se cumprir, porque quem guiará o seu povo não vai ser mais placa de denominação.
não vão ser mais pastores, líderes, vai ser o próprio Espírito Santo. E ontem, quando eu falei aqui do testemunho do pastor Paulo Júnior, no Mais Forte podcast da Karina Bach, ele teve aquele encontro ali, dentro da casa do seu amigo, que desde criança falava para ele. E é maravilhoso ver o agir de Deus. E essa é a realidade que nós estamos vivendo, de um mundo doente. E ontem aquela colocação que eu fiz do pastor Paulo Júnior, de que o mundo ele está com um vírus, e eu acrescentei o vírus pior do que o corona, que é o pecado, e o antídoto que ele falava, que eu achei muito lindo, né? A vacina para esse tratamento que o mundo está, esta realidade que a gente acabou de ver neste vídeo, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por que eu falo muito no Espírito Santo? Porque o papel do Espírito Santo, os três é em um, né? E o papel do Espírito Santo é de convencer o homem do pecado e da justiça. Foi o que aconteceu com esta jovem quando ela adentrou ali. Foi o lugar? Claro que não. Mas foi realmente o encontro dela com Deus, porque ela poderia ter entrado naquele lugar e ter saído da mesma maneira. Mas ela fez o que disse Gálatas capítulo 2, verso 20. A partir daquele dia, ela disse para ela mesma: estou crucificada com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E, infelizmente, a maioria estão ainda analfabetos religiosos, seguem a religião por uma tradição e não desfrutam da verdadeira felicidade. E hoje eu fiquei maravilhada quando eu também abri a palavra de Deus. E eu pude ler o livro hoje de Filipenses e Colossenses. Filipenses é muito pequenino, só tem 4 capítulos. E Filipenses 2, capítulo 14, eu fiquei maravilhada, como fico com a palavra de Deus. Eu fico mesmo maravilhada, emocionada. E depois que eu vi tudo isso, o Espírito Santo ele vai encaminhando as coisas. E ele me encaminhou para eu ler Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Depois, Filipenses 3, 20, 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Depois, logo em seguida, vemos logo o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 9, que também nos diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual. Inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E que o Senhor nos abençoe com esta palavra. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz.